Boa noite a todos. Está funcionando aqui? Tá, então tá. É um prazer novamente estar aqui com os irmãos, né? Visitando essa amada igreja, podendo rever. Eu gostaria de rever mais irmãos, né? Eu tenho muitos amigos nessa igreja, eu cresci nessa igreja, fui batizado aqui, membro por muitos anos. Então, a amizade e o amor ficam, mas quando a gente poder rever os irmãos aí numa outra época, aí vai ser maravilhoso, né? Hoje nós vamos estar falando, no nosso estudo, sobre o valor da amizade. Nós vamos estar estudando em Marcos 2, 1 a 5. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 5. Amém? Leamos. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e o povo soube que ele estava em casa. Logo se ajuntou tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e lhes anunciava a palavra. Vieram a ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens e, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Obrigado, Pai. Obrigado porque viemos de longe para rever os nossos amigos, os nossos irmãos. Somos bem recebidos, somos amados, nós amamos também a tua igreja, amamos o teu povo, amamos te servir, te adorar, amamos fazer a tua vontade. E nesse instante pedimos que o Senhor prepare os nossos corações para que possamos estar compartilhando juntos da tua palavra, aprendendo sempre com o Senhor, que o Senhor possa estar nos usando onde quer que estejamos, para fazermos amigos e levar estes amigos ao conhecimento de Jesus. Que a tua palavra possa ser ensinada em todo e qualquer lugar onde nós estivermos, porque estamos aqui para te servir, para realizar a tua vontade, realizar a tua obra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Olha, nós vemos aqui nesse capítulo 2 de Marcos, que nós vamos ver sobre a cura de um paralítico. Quando fala no versículo 1 assim, olha, alguns dias depois Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e o povo logo soube que estava em casa. Se você parar para pegar no Marcos capítulo 1, do versículo 21 em diante, eu vou ler rapidinho, fala assim: entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, começou a ensinar. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os mestres da lei. Estava na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual exclamou: Ah, que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o santo de Deus. Repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo sacudiu-o violentamente e, clamando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem até aos espíritos imundos e lhe obedecem? Logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Já no capítulo 2, depois ele vai fazer a cura, da sogra de Pedro, e aqui no capítulo 2, vamos ver o fato da cura do paralítico de Cafarnaum. Eu já tive até o privilégio de ver o pastor Viana pregando nesse texto, já vi outros pastores pregando nesse texto, eu já preguei nesse texto em Alvilândia umas 2 vezes, mas a palavra de Deus é tão maravilhosa que a gente, toda vez que lê, ela nos fala de uma maneira diferente. E o ponto de que nós vamos falar hoje é sobre a amizade e o valor da amizade, Porque quando fala aqui no versículo 1, fala assim: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e o povo soube que ele estava em casa, Então nós vemos aqui o primeiro ponto que fala: o povo soube que ele estava em casa. Foram ao encontro de Jesus. Por quê? Porque o único que pode nos dar esperança é o Senhor Jesus Cristo. Olha, eu tenho amigos e em muitos pontos
vou colocar até essa própria igreja, né? Vocês são meus irmãos, vocês são meus amigos. Quantas vezes no Lário Frata, quantas vezes em Alvinlândia, Lário Frata tem que ficar para trás, né? Quantas vezes em Alvinlândia nós estávamos lá e acontecia alguma situação em que nós não víamos saída e falava assim, olha, acontecendo isso comigo, eu não tenho como resolver, eu preciso de ajuda, e aí eu vou falar com a tal igreja. Aí eu falo com vocês. Se vocês não podem me ajudar em tudo, vocês também nunca deixaram de me ajudar. Vocês nunca falaram, isso é problema seu, se vira, você está na obra, você tem que estar feliz aí, agora você e Deus é suficiente para você, então se vira com Deus. Não, nunca houve isso. Deus, ele é suficiente, nós somos felizes, mas sabe, nós somos apoiados. Paulo também, quando estava lá, até no capítulo 17, ele estava fazendo a obra, chega lá uma oferta para ele deixa lá e ele vai fazer a obra dele, vai deixar de fazer as tendas e ele vai fazer aquilo que Deus tem preparado para ele. Então, olha, nós que servimos ao Senhor, nós não podemos fazer a obra de Deus sozinho. Eu me lembro até o pastor Viana uma vez falando assim que nós precisamos de pessoas de confiança. Todos nós precisamos de pessoas de confiança. Todos nós que servimos ao Senhor, nós sentimos o peso de fazer a obra do Senhor. Nós sentimos a responsabilidade de fazer. E algumas vezes, pelas situações que nos cercam, né, pela fraqueza das pessoas, pelo abandono de pessoas, pelas pessoas não comparecerem, porque a gente vai lá e prega e ninguém se arrepende, não há decisão, e a gente começa a ficar desapontado. Mas sabe, quando essas coisas podem passar pelos nossos corações, nós sempre temos alguém que fala assim, a obra de Deus não é sua, é de Deus. Você não tem poder de salvar ninguém. Eu já falei isso muitas vezes para as pessoas, até para a nossa igreja. Fala, você não tem poder de salvar ninguém. Quem salva você tem que pregar a palavra, e a ação é do Espírito. É Deus quem muda os corações. Sabe, mas nós precisamos de pessoas para falar, pode ir, nós estamos com você. Pode ir, nós estamos aqui para te apoiar. Você não está sozinho para fazer a obra do Senhor. E quando fala aqui que o povo soube que ele estava em casa, nós vemos aqui que Cristo, ele dá esperança, né? É uma busca que vale a pena. É uma busca que vale a pena. E aí nós vamos ver no versículo 2, quando fala assim, olha, logo se ajuntou tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e lhes anunciava a palavra. Se você parar para pegar aqui esses versículos aqui, esse contexto que fala aqui, nós vamos ver algumas coisas. Quantas pessoas estavam ali para buscar Jesus Cristo como Filho de Deus? Nós sabemos que Jesus havia curado, outros falam assim, olha, ele ensina como tendo autoridade. Eu tenho certeza aqui, por exemplo, aqui, quando vem um pastor de fora e alguém gosta daquele pastor, tem prazer de ouvir aquele pastor, fala assim, tal dia vai tal pastor pregar lá na igreja, eu vou. Pode estar chovendo canivete, pode estar o que for, eu vou. Quando criança, tinha um pastor aqui que era Donizete, se não me engano. E ele era pequenininho, não é da época de vocês. Eu era criança, eu tinha 12 anos na época, né? Aqui foi lá para 1972, nessa igreja. E ele vinha pregar. E quando o pastor falava assim, olha, tal dia vai ter tal pastor aqui, baixinho, meio gordinho assim, tal, me lembro dele, mas ele falava alto, ele falava bravo, ele pregava com ousadia, ele pregava sem medo, e quando tinha aqueles irmãos que começassem a gritar, pum, desperta tu que dormes. Ele fazia isso. E aí de vez em quando você via, né, alguém dando um pulinho. Ele chegou a fazer um furo no púlpito da igreja. Eu não sei se vocês, alguém aqui, num púlpito antigo que tinha de madeira, tinha um buraco aqui no púlpito. Alguém já viu isso? Não? Não era, então, foi trocado antes de vocês, mas ele fez aquele furo e a igreja não trocou por causa dele. Ficou com aquele púlpito há muitos anos por causa dele. Sabe, nós quando servimos ao Senhor, não importa quem nós somos, não importa qual a razão, importa aqui, olha, quantas pessoas buscavam ao Senhor Jesus Cristo, cada um pelo seu motivo, cada um pela sua razão. Eu falava, pode chover canivete, eu quero ir ouvir aquele pastor pregar. E o Senhor Jesus Cristo, pela autoridade que ele demonstrava e pelo poder que ele também demonstrava nas suas curas, nos seus milagres, as pessoas buscavam o Senhor Jesus Cristo. As pessoas queriam ouvir o que ele tinha a dizer e também o que ele poderia fazer. O que ele poderia fazer. Então a casa estava tão cheia que fala aqui que nem junto às portas cabiam as pessoas, mas o importante era, ele lhes anunciava a palavra.
Não importa qual a razão, qual o motivo das pessoas buscarem a Cristo. O que ele veio para fazer, ele fazia. Ele curava? Claro que curava, mas ele veio para curar, ele veio para dar a salvação, ele veio para dar vida às pessoas. Ele veio para dar vida às pessoas. Nós temos pessoas que buscam a Jesus por inúmeros motivos. Mas aqueles que o buscam como o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, são os que conseguem uma cura eterna, uma cura milagrosa, porque começa pelo perdão dos pecados e a vida da pessoa é transformada. Os valores, a razão, os motivos, tudo naquela pessoa é novidade, é transformado. E aí, nós vemos no versículo 2, que tinha tantas pessoas, pela razão errada, tantas pessoas que queriam vê-lo, tantas pessoas que queriam ver o que ele faria, tantas pessoas que queriam até pegá-lo numa palavra errada para tê-lo do que acusar, mas Jesus não perdia a oportunidade, ele pregava a palavra de Deus, ele falava da salvação, ele falava do caminho. E no versículo 3, fala assim, olha, vieram a ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. Trazido por 4 homens. Agora nós vamos ver aqui o valor da amizade. Agora nós vamos entrar aqui no ponto onde algumas pessoas viram a necessidade de uma outra pessoa que não podia fazer nada para resolver o seu problema, e estas pessoas tomaram a iniciativa, tomaram a atitude. A Bíblia aqui não nos diz se eles eram parentes, a Bíblia não nos diz se eles eram vizinhos, a Bíblia não nos diz quem eram essas pessoas, não mostra classe social, não mostra cultura, não mostra nada dessas pessoas, mas mostra que eles eram amigos. Mostra que eles eram amigos. Eu sei que esse texto aqui pode ser pregado de muitos pontos, muitas maneiras diferentes, e cada um que ouve fala assim, eu falaria, não, tá tudo bem, mas para mim o que importa hoje, que eu quero levar a cada um de nós hoje, é o valor da amizade. É a amizade que Cristo coloca nos nossos corações, e ao invés de nos separar, nos coloca juntos para trabalharmos juntos com um propósito. Juntos com um propósito. Numa igreja, ainda tem uns 300 membros aqui? Então tem uns 300 membros aqui. Quando eu era membro aqui, tinha o grupinho dos jovens, tinha o grupinho das mulheres, tinha o grupinho dos homens, tinha o grupinho dos adolescentes, sabe? Era cheio de grupinhos. Graças a Deus que aonde eu chegava aqui, eu era aceito no grupinho. Eles nunca me barraram, você não é do nosso grupo. Isso não existe no nosso meio. Mas pode ser que, assim, não, eu vou trabalhar com ele, mas com ele eu não quero trabalhar. Não, isso no nosso meio não pode existir, isso não é para nós. Nós somos todos servos do nosso Deus. Nós temos que ter prazer em estar com os nossos irmãos. Por quê? Porque os nossos irmãos nos fortalecem, nos apoiam, nos animam, de maneiras que nós nem podemos imaginar. Nós nem podemos imaginar. Por exemplo, nós estamos lá em Alvilândia há 16 anos. E nós estamos lá porque nós somos bons, porque, nós somos maravilhosos, eu vou começar tudo porque eu sou bom. Não, não. É porque Deus me chamou e eu tenho pessoas que oram por mim, eu tenho pessoas que me apoiam, eu tenho pessoas que falam assim, quando precisar eu estou aqui com você. Você não está sozinho não, olha, estamos juntos. A caminhada é nossa, a caminhada não é sua. Então, quando nós vemos aqui nesse ponto, nós vemos aqui que fala assim, olha, vieram a ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. Lembrando que esses 4 homens eram sem nome, esses 4 homens eram sem posição social, sem classe, sem nada. A Bíblia não identifica, porque isso não importava. Isso era o que menos importava para aquele paralítico. Mas para aquele paralítico, o que importava é que ele tinha 4 amigos. Ele tinha 4 pessoas que estavam ao lado dele, que viam as necessidades dele, que viam as dificuldades dele e não o abandonaram. Por quê? Porque esses 4 amigos já tinham ouvido falar de Jesus. Esses 4 amigos sabiam quem era Jesus e o que ele poderia fazer. Esses 4 amigos, o amigo não podia chegar a Jesus. E Jesus estava numa outra posição onde não poderia chegar a eles. Mas eles falaram assim, olha, nada vai impedir você de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Nada vai impedir que você chegue a Ele e que você possa ser curado. Curado, apesar que a cura for de menos aqui, mas que você possa ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E aí esses 4 amigos tomaram a ele em uma cama e levaram este homem. Qual era o tamanho do homem? Qual era o peso do homem?
Qual era a dificuldade do homem? Nós não sabemos nada. Mas nada disso importava. Nada disso importa. Porque quando nós temos amigos, não importa se ele é branco, se ele é preto, se ele é verde, se ele é amarelo, se ele é japonês. Não, isso é o de menos. Quando eu estudei no Salote, nós tínhamos um grupo de amigos lá, nós éramos mais ou menos uns 20 amigos. E para entrar no nosso grupo, ele só entrava quando outra pessoa apresentava e falava assim, é meu amigo, é gente boa. Todos o aceitavam. Todos o aceitavam. Passava a fazer parte do nosso grupo, mas aí dependia dele. Porque ele tinha que fazer por merecer continuar no grupo. Sabe? Aqui, este homem, ele não podia ser apresentado, ele não podia fazer nada, ele não tinha como chegar lá e ser apresentado. Não, ele precisava ser conduzido, ele precisava ser levado. E aí, nós vamos ver, no versículo 4, fala assim, olha, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente. A primeira coisa que nós vemos que a amizade, para o verdadeiro amigo, não há obstáculos. Para o verdadeiro amigo, não há nada que impeça que ele te seja útil. Para o verdadeiro amigo, não há distância, porque nós não sabemos a distância que aqueles amigos carregaram o homem. Nós não sabemos o tempo, estava chovendo, estava à noite, não interessa, isso daí é o de menos. Para estes amigos, o que contava ele precisa chegar lá. E aí, nós vemos que eles não mediram, né? Fala assim, ó, eles olharam, primeiro obstáculo, a casa está cheia de pessoas, nós não temos como entrar. A casa, não há como chegar lá e apresentar o nosso amigo para o Senhor Jesus Cristo. Então, versículo 4 fala, não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fizeram um buraco. Então, olha só, esses amigos, eles viram a dificuldade do amigo dele. Eles subiram no telhado de uma casa em que há a possibilidade de não ser amigo deles. Há uma possibilidade de que o dono da casa estava lá, junto com o Senhor Jesus Cristo, atento ouvindo o que ele estava falando, e de repente, o telhado da casa a ser arrancado, o telhado da casa dele começa a casa dele sendo destruída, e ele vê as mãos entrando e arrancando palha, arrancando tudo, arrancando madeira, arrancando tudo, e fazendo aquele buraco enorme, porque precisava descer uma cama, destruíram o telhado dele, e ele só olhando, e aí, fala que assim, olha, onde estava, e fizeram um buraco, e baixaram o leito. Baixaram o leito em que estava o doente. Para o verdadeiro amigo, não existe obstáculos, não existe imposição, não existe nada que venha a impedir de que o seu amigo, que precisa de algo, alcance aquele objetivo. Nada. Por exemplo, essa igreja tem um trabalho que eu acho muito bonito de evangelismo, né? Quando vocês fazem as viagens de vocês, em junho, vocês já foram 2 vezes no Efrata, 2 vezes em Alvinlândia, eu fui falar do Efrata, agora ficou, né? 2 vezes em Alvinlândia, vocês já foram em outros locais várias vezes, e aonde vocês vão, vocês têm amigos. Vocês têm amigos. Quando vocês chegam lá, eu vejo as pessoas recebendo, né, inclusive a gente se recebendo um ao outro com sorriso, porque o amigo tem prazer de receber o outro amigo, tem prazer de ver o amigo. É bom falar assim, eu vou, que nem eu vou brincar com o pastor Viana, ele passou lá e falou assim, ó, não vou poder passar porque eu estou em tal lugar assim, e nem vou passar por aí, mas ele mandou o recado. E quando ele vai lá e fala assim, eu vou em tal lugar, eu falo assim, mas por que você não vai almoçar aqui? Por que você não vem ficar aqui? Aí eu fico bravo com ele, porque ele está agindo errado comigo? Não, porque ele é meu amigo e eu quero que ele esteja lá comigo. Um amigo quer que o outro esteja junto. Então, se você quiser visitar a Alvinlândia, na minha casa tem um lugar para você. Na minha casa tem um lugar para você. Você é meu amigo, você é meu irmão. Só avisa, ó Toninho, nós estamos indo, a gente se vira para arrumar um lugar para você ficar conosco, porque vocês são meus amigos. E esses amigos, eles fizeram aqui, quando eles descobriram o telhado, eles fizeram um sacrifício pessoal e para o dono da casa. Eles fizeram um sacrifício de ter que destruir uma casa, destruir um telhado, para que o seu amigo conseguisse alguma coisa. E nós vemos também que quando eles baixaram o leito, eles viram aqui, nós amamos o nosso amigo e ele precisa de Jesus. Nós amamos o nosso amigo e ele precisa alcançar um objetivo.
Provérbios 17 fala, o amigo ama em todo o tempo. O amigo ama em todo o tempo. Não existe tempo ruim para o amigo. Não existe. E quando este amigo, que tinha uma vida limitada, que precisava de pessoas para darem banho, que precisava de pessoas para alimentá-lo, precisava de pessoas para trocar as suas roupas, precisava de pessoas para levá-lo ao banheiro, ele precisava de ajuda para tudo. Ele era um paralítico. Não era um tetraplégico, mas era um paralítico. Ele não andava. Ele podia fazer algumas coisas, mas era necessário que as pessoas levassem aquilo que ele precisava. Ou que ele fosse se arrastando para poder chegar onde ele queria ir. Mas ele sempre tinha alguém com quem ele podia contar. Sempre tinha alguém com quem ele podia contar. E sabe, quando eles chegaram ali e desceram o leito, fala que assim no finalzinho, fala assim, baixaram o leito em que estava o doente. Aí no versículo 5 fala, Jesus vendo a fé deles. Olha qual era o objetivo deles. O objetivo deles não era destruir a casa de um homem para apenas chegar lá e colocar aquele homem lá para poder ouvir. Não, eles queriam apresentar aquele homem a Jesus. E a palavra de Deus quando diz assim, Jesus vendo a fé deles. No meu entendimento, Jesus vê a fé dos 5, do que estava no leito e dos que estavam também conduzindo o leito. Porque quem estava no leito podia falar, eu não quero ir, eu quero ficar na minha cama. Você não vai me levar. Eles não iriam levar. Eram amigos, mas não iriam levar. Então nós vemos aqui que o verdadeiro amigo, ele se preocupa com as condições do outro. Nós somos um povo de Deus. Nós somos uma igreja. Nós somos servos do nosso Deus. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Quer ver? Eu separei aqui em João 15. João 15, dos versículos 13 a 15, fala assim, olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. E vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Sabe? Quando este homem foi apresentado ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo falou para ele, filho, nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus, nós somos aqueles que têm a responsabilidade de levar as pessoas até o Senhor Jesus Cristo. Nós somos aqueles que não importa a condição das pessoas, eles precisam ouvir do Evangelho, eles precisam ouvir de Cristo. E muitas pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo, os que estão presos como paralíticos numa determinada vida, numa determinada posição, e não sabem ainda sequer que estão condenados. Não sabem sequer que estão afastados da glória de Deus. Não sabem sequer que pela sua ausência, porque não tem o Senhor Jesus Cristo, estão condenados a uma vida longe de Cristo no inferno. E nós oramos por essas pessoas. Muitos não querem ouvir. Teve muitas vezes que eu e minha esposa fomos visitar e as pessoas falam assim, não quero ouvir você. Nós fomos lá na casa de uma senhora que ela era cega, né? E aí fala assim, para visitar ela nós fomos. E aí quando nós chegamos na casa dela, ela estava com o namorado dela, ela já era bem de idade, mas estava lá com o namorado dela, conversando, eu e a moça chegamos, batemos palma. Aí, pois não. Falei assim, olha, eu sou o pastor Toninho, eu vim visitar a senhora. Não precisa. Não, mas nós só queremos falar da palavra de Deus para a senhora. Não precisa. Mas a senhora não queria ouvir? Sim, mas já vieram aqui, não importa qual igreja, com certeza não é das nossas. Mas ele falou assim, olha, já vieram aqui e me tiraram as dúvidas. Eu fiquei preocupado, porque com certeza colocou mais dúvidas ainda, porque não era uma igreja que apresentava o Evangelho. Mas as pessoas procuram apenas igrejas que querem levá-los pela sua consciência, pelo seu modo de crer, que a palavra de Deus seja adequada à vida deles, e não eles adequada à palavra de Deus. E ela não nos recebeu. Eu falei, eu posso entrar para orar para a senhora? Ela falou, não. Não foi na outra semana que aconteceu? Na outra semana, lá no trevo de Alvinlândia, entre Santa Terezinha, ali naquele trevo ali, quem já foi lá conhece, né? Eles foram atravessar a avenida
dentro de um carro, estavam os dois carros, o primeiro passou, o segundo foi passar direto, porque pensou que podia passar também, veio um caminhão, pronto, aquela mulher cega morreu. Morreu. Não quis ouvir, não quis a oração, não quis nada, e ela morreu. Morreu. Agora, a minha consciência está tranquila, eu fui lá, eu fui falar com ela, ela não quis ouvir, ela não quis ouvir, ela não me deu a oportunidade de ouvir. Porque existem pessoas que estão presas no seu leito, presas em determinada situação, que não querem chegar a Jesus. Não querem ouvir da palavra de Jesus. Não querem chegar a Deus. Não querem ter esse encontro para terem as suas vidas transformadas e ter os seus valores mudados e viverem uma nova vida, onde eles realmente vão conhecer a alegria de servir ao nosso Deus. Quando crianças, meus amigos falavam assim: você vai para a igreja? Vai. Ora por mim, irmão. Eles zombavam de mim. Eles zombavam de mim. Ficavam jogando bola e eu, lógico, criança também queria ficar jogando bola com eles, né? Mas eu vinha para a igreja. Eu estudava, chegava aqui, assistia a irmã Maria Lélis, a irmã Solange, dando aula, tudo aqui. Era do meu tempo. Eu via eles ensinando e eu aprendi com eles. E eu gostava. Então, existem coisas nas nossas vidas que nos impedem de chegar a Deus. E a maior parte dessas coisas são aquilo que nós cremos, aquilo que nós queremos, e nós não nos importamos, nós não, mas essas pessoas não se importam com o que Deus quer para elas, com o que Jesus Cristo veio para fazer por elas. Isso não importa para elas. Elas fecham as suas portas, elas fecham as suas casas e falam: hoje eu não quero ouvir. Quantas pessoas lá em Alvinlândia eu preguei, eu ia visitá-los e falava assim: se você morrer hoje, você está preparado para se encontrar com o Senhor Jesus? Se eu vou para o céu, eu não sei, mas a minha parte eu estou fazendo. E o que você está fazendo? Eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não roubo. Se eu não posso fazer o bem, o mal eu também não faço. Eu não falo mal de ninguém, eu cuido da minha vida. Então, eu faço tudo para ser uma boa pessoa. Eu falei: ótimo, você faz tudo, mas e o que Cristo fez por você? Porque até agora você falou o que você faz. O que é que você faz? Mas ainda não foi dito o que é que Cristo fez por você. Aí, lógico, né, a gente lê Efésios 2, 8 e 9, fala que pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, tudo que a pessoa falou, eu faço, não tem valor para Cristo. Porque nós somos transformados pela palavra, nós ouvimos. Essa Bíblia na nossa mão, ela tem o poder de mudar a vida de todas as pessoas. Ela mudou a minha vida, ela mudou os meus valores, ela mudou os meus conceitos. Ela tirou de mim uma arrogância, ela tirou de mim uma pessoa que não levava desaforo para casa, ela tirou de mim tantas coisas, porque esta palavra mudou a minha vida, esta palavra mudou os meus valores. Quando eu comecei a ouvir, ler, e quando eu comecei a aprender sobre Deus, cada vez que eu lia, cada vez que eu aprendia, eu via que eu precisava melhorar em alguma coisa. Eu via que eu ainda não estava pronto para ser digno de estar servindo ao Senhor. Não sou digno, mas sabe, é aquela coisa que você lê e você vê o quanto você precisa de Deus. O quanto você precisa de Deus. E quando fala aqui no versículo 5, quando fala assim, olha, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Filho, perdoados estão os teus pecados. Aí nós vamos ver aqui que aqueles homens, quando levaram o paralítico, possivelmente, eles não levaram para que ele tivesse o pecado perdoado, mas eles levaram para que ele fosse curado, porque está falando de um paralítico, está falando de paralítico. Mas sabe, a primeira coisa que é importante nas nossas vidas é que Deus ele veio para fazer uma obra de salvação. O resto é consequência. O resto é consequência. Se ele vai fazer com que alguém seja curado, isso não é problema meu e nem da palavra, porque ele não veio, nós não estamos aqui para curar ninguém, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para falar que Jesus Cristo morreu e através dele os nossos pecados são perdoados. Através dele as nossas vidas são transformadas. Ele tem o poder para curar? O pastor Viana acabou de falar aqui, né? De pessoas que tiveram orações respondidas. Eu tenho um amigo meu nos Estados Unidos, o pastor Tony, e há um tempo ele colocou, o filho dele teve um câncer
próximo ao coração, e aquele câncer espalhou de uma maneira que a esperança, ele perdeu a esperança do filho dele, e os médicos perderam a esperança. E eles começaram a fazer orações. Então aquela igreja é muito grande, e tem pessoas em muitos lugares, eles colocaram lá, e aí só via as pessoas falando, estamos orando, inclusive eu orei também. Pessoas, estamos orando, estamos orando, estamos orando. O filho dele, ele tinha 16, 17 anos, agora ele tem mais de 20 anos, o filho dele foi curado. E esse mês passado agora, ele voltou para fazer um teste, né, uns exames lá que eles têm que fazer, e falou assim, não tem nada, não consta nada, não consta nenhum problema, nada de câncer na vida desse jovem. Então, nós não pregamos cura no corpo, nós pregamos cura no espírito. Deus pode curar? Deus pode curar, mas aí é Deus e é a vontade dele. Eu não posso determinar para Deus o que ele pode ou não fazer, mas eu posso falar aquilo que ele fez na minha vida. Eu posso falar aquilo que ele fez nas nossas vidas, o que ele fez e o que ele pode fazer. O que ele pode fazer. Porque neste paralítico, o Senhor Jesus olhou para ele e falou, filho, perdoados estão os teus pecados. A primeira coisa que Jesus falou para ele foi chamá-lo de filho. Filho. Aqueles 4 homens, quando levaram aquele paralítico, tendo esperança ou não da cura, isso é de menos, o que importa é que o que resultou na vida daquele homem foi a aproximação do Senhor Jesus Cristo. Ele foi chamado de filho. Aí alguns falam assim, mas ele já era salvo. O Senhor Jesus Cristo falou, filho, perdoados estão os teus pecados. Então, agora ele foi salvo. Agora eu tenho certeza de que ele é salvo. Agora eu tenho certeza que a vida dele foi transformada. Sabe, eu sou muito feliz, porque não importa aonde eu estou, não importa aonde o Senhor me leve, não importa, né, assim, a Mônica fica assim, eu falo, eu já tenho 66 anos, estou ficando velhinha. Ela fala, você tem que parar com isso, você não está velhinho, você ainda está bom, né? Eu estou, mas eu sei que eu já estou na descida. Eu brinco com as pessoas quando falam assim, mas você tem muito tempo ainda. Eu falo, não, eu já subi o morro, agora eu estou na descida, né? Eu já estou descendo o morro. Se eu vou descer com energia, se eu vou descer com alegria, se eu vou descer firme, né, tendo toda a disposição, ou não, eu não sei. Mas o que importa é que enquanto eu estiver andando e enquanto eu estiver falando, eu vou servir ao meu Deus. Eu vou servir ao meu Senhor. E como foi dado à igreja essa autoridade de falar do Senhor Jesus Cristo, nós temos que nos lembrar. Quantos de nós estamos aqui hoje e talvez tenhamos algum amigo que precisa de Cristo? Olha, eu já tive uma época na minha vida que eu falei assim, olha, eu não vou fazer isso não. Fala, você pode fazer, eu não vou fazer isso não. Tem diácono na igreja, tem pastor na igreja, tem tanta gente na igreja que tem muito mais capacidade do que eu. Por que eu que tenho que fazer? Por que eu que tenho que fazer? Eu só descobri que quando eu me propus a fazer, eu descobri que eu não era nada, que eu era um paralítico na minha cadeira. Eu já falei nessa igreja, eu tinha meu lugar marcado ali, era ali no segundo banco, era ali no cantinho, e um dia eu coloquei minha Bíblia ali, coloquei a da Mônica do lado, fui cumprimentar as pessoas. Quando eu cheguei, tinha alguém sentado lá, eu olhei e falei assim, você não viu uma Bíblia aqui? Vi. E por que você está sentado no meu lugar? Por que você tirou a minha Bíblia se está marcando o meu lugar? 300 lugares para sentar e eu não tinha lugar para sentar, porque alguém tirou a minha Bíblia do lugar. Sabe, às vezes, nós somos crentes anêmicos, crentes fracos, crentes sem propósito, crentes que precisamos de alguém para nos empurrar, tomar-nos na nossa cama e nos levarmos para Cristo. Somos salvos? Somos salvos. Somos salvos, mas nós precisamos saber que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E quando nós chegamos a Ele, Ele vai falar, filho, eu te amo, filho, perdoados estão os teus pecados. Filho, o que é que você precisa? Eu estou aqui para te apoiar, para que você cresça, não só no seu tamanho, mas cresça em graça, cresça em espírito, cresça no conhecimento da palavra do Senhor. Na nossa igreja, eu estou trabalhando agora com a igreja num propósito: comunhão, oração e aprendizado da palavra de Deus. São as 3 coisas, o meu propósito é esse. São 3 objetivos que eu tenho para que a igreja alcance.
Eu estou buscando, estou ensinando, estou trabalhando com isso com a igreja. Para que, nós somos poucos. Nós somos poucos. Inclusive, pelo tamanho da nossa igreja, aquilo que nós fazemos em Alvilândia é maravilhoso. Nós temos lá um trabalho no final de ano que nós fazemos uma corrida com a cidade, nós envolvemos a cidade, entrou no calendário da prefeitura. Então aquilo faz parte do calendário anual da prefeitura. Final do ano, está lá o nosso dia lá marcado para a gente. E nós somos pouquinhos. Nós fazemos, por exemplo, nós temos agora um acampamento que nós começamos, nos reunimos, vamos conversar sobre a possibilidade para fazer para a nossa igreja. Vamos abrir para as pessoas de fora? Vamos abrir para a pessoa. Pastor, vamos fazer para todo mundo? E aí nós nos reunimos, nós colocamos, no primeiro nós tivemos 40 pessoas, que foram também, lógico, né? 30 pessoas foram de fora. E aí, quando as pessoas voltaram e começaram a colocar no Facebook, começaram a colocar as fotos, começaram assim, aí eu andava na rua, as pessoas falavam assim, no ano que vem vocês vão fazer? Vamos, eu quero estar lá também. Aí no outro ano nós tivemos 70 pessoas. E esse ano nós estamos fazendo de novo, sabe, nós vamos fazer de novo, e sabe, nós temos alguns desistiram, alguns ficaram tudo, mas nós estamos fazendo algo que está impactando a vida de pessoas, porque o acampamento é para falar de Cristo. O nosso objetivo, nós nos reunimos, a nossa igreja sai, nós vamos lá no sábado de manhã, voltamos no domingo à tarde, chegamos domingo à noite. Vai ter culto na igreja? Não vai, mas nós estamos, a igreja está lá. Porque o que ficou foi o templo, mas a igreja está trabalhando, a igreja está participando, a igreja está envolvida. E pessoas ouvem da palavra de Deus através da nossa igreja, através dos membros da nossa igreja. Então fala assim, puxa, vocês são uma igreja tão pequenininha, mas vocês fazem tantas coisas. Amém, amém. Porque Deus é que nos dá ânimo para isso, Deus é que nos dá força para isso. E nós temos o objetivo de pegar os paralíticos, os anêmicos, aqueles que estão pelo caminho e levá-los à presença do Senhor. Porque é para isso que nós fomos chamados. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós somos servos. Eu fico imaginando o Senhor Jesus Cristo, né? Veio, pregou, curou, fez milagres, fez tantas coisas, depois ele morreu, foi crucificado, derramou o sangue dele, deu a vida dele, o corpo dele foi crucificado, tudo, e para que nós pudéssemos ser salvos. E aí você chega para alguém, você fala que a pessoa tem pecados e que Cristo pode mudar a situação dela, Cristo pode mudar, resolver o problema espiritual dela, ela pode ter a vida eterna, e ela fala, não. Todo ano eu leio a Bíblia, todo ano eu leio a Bíblia, e já não sei quantas vezes eu já li isso ou de menos, não importa. Mas o que importa é que cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu leio um determinado versículo e falo, nunca tinha entendido isso, nunca tinha compreendido isso. E agora eu estou entendendo, olha só como é maravilhoso. Aí eu compartilho, Mônica, olha, eu li isso tantas vezes e nunca entendi isso. Nunca entendi isso. Sabe? Por quê? Porque nós às vezes estamos sem entender o propósito do Senhor para as nossas vidas. E nós somos amigos. Um amigo vai falar para o outro, fala assim, olha, você precisa despertar, você precisa estar junto. Eu amo você, não consigo ficar longe de você. Então eu quero você do meu lado para que você faça a obra do Senhor comigo. E aqueles que não querem servir ao Senhor, foi como eu disse, eu leio a palavra de Deus e fico vendo o Senhor Jesus Cristo e falo assim, puxa, eu morri por essa pessoa, ele está ouvindo da palavra e ele prefere ir para o inferno do que ter uma vida plena comigo. Eu como pessoa, eu fico assim sem entender alguém que fala assim, hoje não, eu não quero, sabe, isso mexe comigo, e isso me fere, isso me magoa, e se eu, que não fui eu que dei a vida e não sou nada, fico chateado porque a pessoa não quer servir a Cristo, eu fico imaginando o Cristo que deu a vida dele, e fico imaginando o Cristo que morreu pela pessoa, e fala que a palavra de Deus diz, ninguém tem maior amor do que esse de dar a vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Cristo, ele quer pessoas que se cheguem a ele, não pessoas que se afastem dele. Ele fez tudo para que nós pudéssemos chegar a ele. E nós somos tão egoístas, tão miseráveis que falamos, hoje não. Hoje não. Mas nós que amamos as pessoas, que amamos a obra do Senhor, não podemos ser recusados. As pessoas podem, né, como é ensinado em Atos, que quando Paulo chegou lá e pregou, e então abanou, tirou a roupinha, o pozinho, porque falou assim,
os seus pecados sejam sobre a vossa cabeça. Eu fiz a minha parte. Sabe, nós não queremos fazer isso, nós queremos que as pessoas ouçam e elas cheguem a Cristo, porque é para isso que nós estamos aqui, para levar pessoas a Cristo. Para levar pessoas a Cristo, para que essas pessoas sejam como nós, amigos felizes. Nós somos até muitas vezes chamados de chatos. Crente é chato. Crente não bebe, crente não fuma, crente não joga, crente não faz nada. E eles já nos falam assim: vocês são chatos. Nós somos chatos. Nós somos chatos. Porque nós aprendemos que nós podemos ser iguaizinhos a eles, mas nós escolhemos não ser. Porque eu posso beber, eu posso fumar, eu posso jogar, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu escolhi deixar todas essas coisas para trás. Escolhi deixar todas essas coisas para trás, para servir ao meu Deus, para viver para Ele. E é isso que nós queremos que as pessoas saibam, que nós não somos chatos, nós somos salvos. Nós não pertencemos a esse mundo. Esse mundo não nos oferece alegria, esse mundo não nos oferece nada de bom. E nós queremos que as pessoas saibam que este mundo vai passar, as pessoas vão morrer e tudo o que elas têm, o que elas batalham para ter, vai ficar para outras pessoas que não vão dar nenhum valor. Mas nós temos Cristo, que é pela eternidade. Amém? Eu agradeço à igreja pela oportunidade. A água entrou pelo lugar errado. Eu agradeço à igreja por ter me dado a oportunidade de falar nessa noite. E o que eu tinha para vocês nós somos irmãos, nós somos amigos. Eu amo vocês. Vocês podem pensar assim: você pode falar assim que você só vem aqui para essa igreja de vez em quando e fala que tem amor. Não, eu nasci nessa igreja. Eu fui batizado nessa igreja. Eu conheci a Cristo nessa igreja. Eu vivi muitos anos nessa igreja. Eu me tornei missionário nesta igreja. Eu comecei a servir ao Senhor por esta igreja. Então, eu amo essa igreja. Eu amo essa igreja. E o meu desejo para que essa igreja é que os lugares vazios hoje fiquem faltando cadeiras no dia de amanhã. Que seja tão cheio que não tenha espaço. Que aqui as pessoas estejam juntos pelas portas, pelos lugares, querendo ouvir a palavra de Deus. Porque é para isso que nós fomos chamados, para apresentar Jesus a elas. Amém? Deus abençoe a você. Muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelas orações. Muito obrigado por vocês sempre estarem conosco ali em Alvilândia, nos nossos momentos felizes, nas nossas dificuldades e nas orações por nós também. Nós sempre oramos por vocês. Deus abençoe vocês, tá bom?